Bom dia, paz do Senhor, segunda-feira abençoada, início de mais uma semana, que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo possa falar conosco, seja muito bem-vindo, estamos nesse propósito de leitura da Palavra de Deus. Como foi teu fim de semana? Foi bênção? Kleber Neto, oi, Leti Ramos, L.E. Paz, oi para vocês, Natália Kazak, bom dia, Lucas Gabriel, que Deus abençoe, bom dia a todos vocês. Que tempo abençoado e maravilhoso, que vocês também tenham uma semana abençoada. Bonjour, Mauro, falou até em francês. Raíssa Varela, Deus abençoe. Rafael Monteiro, Jéssica Lourena, Fábio 81, Pedro Andrade, tantas pessoas aí. Mari Magna, glória a Deus, Mari, Lu, Matheus, Henrique 91. Como foi teu fim de semana? Nosso fim de semana foi muito abençoado. 2 cultos aqui na Bola de Neve de Brasília. Um culto do Drive Culto de manhã, domingo de manhã, 10 horas, que você sempre pode acompanhar aqui no Instagram. E também o culto da noite, foi muito abençoado. Acredite se quiser, nós estamos na última semana do nosso propósito da palavra, do nosso propósito de leitura. Isso quer dizer que segunda-feira que vem nós terminamos a leitura, é realmente uma semana, é isso aí, ó. Segunda que vem será o último dia da leitura, tá acabando, meu Deus do céu, quanta coisa a gente viveu. Quanta coisa a gente pôde aprender nesse período. Então estamos na última semana. Como que nós vamos fazer só para você começar a se programar? Então essa última semana normalmente leitura e tudo mais. Segunda-feira que vem é o último dia da leitura. Mas o nosso propósito chega no 100º dia só na terça que vem. Porque terça-feira que vem vai ser uma live não de leitura, mas uma live de testemunhos. Possivelmente uma live dupla, né? O que eu vou fazer na terça que vem então? Eu vou abrir uma live aqui, aleatoriamente vou chamando pessoas que vão testemunhar daquilo que Deus fez nas suas vidas durante esse período de 100 dias. Tamo junto então? Então termina na terça-feira, segunda acaba a leitura e na terça-feira eu vou fazer uma live só de testemunhos, chamando você aqui, para que você que conseguiu participar nesse período todo, ou que entrou no meio do caminho, possa participar também, eu posso te conhecer, posso ouvir teu testemunho, posso ver o que Deus tem feito contigo e fez contigo nesse período. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, vem sobre as nossas vidas nessa manhã, fala conosco mais uma vez, nós te louvamos, Pai, porque nós estamos chegando no término, quase no encerramento desse propósito, é a última semana que nós vamos passar juntos aqui em oração, em leitura da palavra, por isso abre o nosso entendimento, fala conosco mais uma vez, nos ministra, eu te peço, Espírito Santo, derrama da tua glória sobre nós, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A galera já está perguntando quando que é o próximo, a segunda temporada. Vamos nessa, né, ó, Parentflix. Vamos nessa então. Hoje, para começar para valer a última semana, tem muita matéria, muita coisa. A gente vai entrar em 3 epístolas em uma hora só. Então que Deus nos dê muitíssima graça, tá? Como eu já sempre te disse, a intenção aqui é fazer comentários profundos, porém breves, daquilo que a leitura nos apresenta, para que você mergulhe depois. Nós vamos começar então em Gálatas. A gente terminou semana passada vendo de maneira maravilhosa 2 Coríntios, Paulo se defendendo-se contra deslealdades e ataques. Agora a gente vai ver como Paulo amava e cuidava das igrejas que ele plantou. Gálatas é escrito para a região da Galácia. Então, diferente de Corinto, ou de Éfeso, que a gente vai ler, ou de Filipos, que a gente vai ler aqui as outras epístolas, ele não está escrevendo somente para uma cidade, para a igreja de uma cidade. A Galácia é uma região da Ásia Menor. Então, ele está escrevendo para igrejas de uma região. E o que vinha acontecendo naquela região? Depois de ele haver plantado as igrejas ali, judeus ou homens com pensamentos judaizantes estavam tentando se infiltrar na igreja para colocar na igreja os seus pensamentos. Então o que eles queriam na verdade? Queriam dar uma aguada na fé e misturar os dois. Misturar a fé cristã, o cristianismo, com o judaísmo. Eles queriam trazer coisas da lei, pesos da lei, ritos da lei sobre a igreja. Paulo então vai escrever combatendo isso. Como se dissesse, calma aí, vocês já conheceram o verdadeiro evangelho, por que vocês precisam voltar para a lei?
Importante eu falar sobre isso, porque estamos numa geração de muitas pessoas que dizem, não, nós estamos na época da graça e não da lei, a lei, lá. Eu entendo, é evidente, mas quem fala dessa graça ou dessa hipergraça, não entende que lei Paulo está falando. Paulo está falando da lei do judaísmo, da lei judaica. Não tem nada a ver com a lei que não nos permite, que nos autoriza a pecar, ou com a lei que fala que a gente não tem que estar correto na carne. Não é isso. Porque quem defende uma graça falsa fala assim, não, tem problema eu dormir com a minha namorada porque nós estamos na graça, Deus conhece meu coração. Não entende o que está falando. A lei que Paulo está dizendo aqui é a lei dos judaizantes que queriam trazer ritos judaicos, como a circuncisão, por exemplo, para dentro da igreja. Paulo ele sempre defendia, e a gente já leu isso, que o judeu, se é judeu, quer se circuncidar, circuncida. Para quê? Para que você não seja escândalo para o judeu. Se você é um judeu cristão. Agora, você é um gentil, não há essa necessidade. Ele sempre defendia circuncisão e circuncisão. Para Deus é a mesma coisa. Deus não está nesse rito, ele não está preocupado com esse rito. Tudo bem? Então ele começa ali mostrando. Ele vai começar falando para a igreja, então, com esse assombro que ele está, com esse assusto que ele está, que o pessoal está deixando entrar a falta doutrina. Vamos nessa, então. Versículo 1 do capítulo 1 de Gálatas. Paulo, ele se apresenta, sempre ele começa as epístolas dele se apresentando. Ele mostra para quem ele está direcionando essa carta. Versículo 2. A todos meus irmãos companheiros para as igrejas da Galácia, para essa região. Olha o versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Jesus Cristo para outro evangelho. Ou seja, estou admirado que vocês estão deixando entrar essa doutrina entre vocês. A qual não é outro, senão que há alguns, versículo 7, que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho, que valendo do que temos pregado, seja anátema. Ou seja, se vocês perceberem que tem alguém, nem que seja eu, começando a pregar um outro evangelho, segundo aquele que vocês já ouviram, é maldição, é anátema. Diz que é anátema. Anátema é maldição, tá? Não aceita, é isso que Paulo está dizendo. Assim, versículo 9, como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que vocês já receberam, seja anátema. Então Paulo está dizendo, cuidado, o evangelho tem uma essência. Se você vê alguém pregando um evangelho que foge dessa essência, anátema. Sempre vão existir pessoas, vão existir correntes de pessoas dentro do próprio evangelho que querem pregar um evangelho que não é aquele que a gente recebeu. Que evangelho é esse que a gente recebeu? Que a fé vem pela justificação, ou que a salvação vem pela justificação na fé em Cristo Jesus. Tudo que passa disso é anátema. Por que Paulo está dizendo no versículo 10? Procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Não. Se eu quisesse agradar ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Porque, versículo 12, o que eu recebi, eu não aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo. Vocês ouviram? Eu já fui do judaísmo, versículo 13. Eu persegui a igreja de Deus, eu a devastava. Ou seja, eu sei de onde eu vim. Até que, versículo 16, coube a Deus revelar o seu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Eu não consultei carne nem sangue. Eu não subi para Jerusalém com aqueles que eram já apóstolos. Pelo contrário, eu fui para as regiões da Arábia e voltei para Damasco. Aí ele vai contar um pouco da história dele que você conhece, como ele foi para a região da Síria e da Sicília, como ele virou apóstolo 14 anos depois, junto com Barnabé, entre os gentios, como ele teve, inclusive, no capítulo 2, que repreender a Pedro, ou seja, que discutir com Pedro sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Depois você lê lá com calma, quando ele teve que defender isso. Até que agora ele fala, Gálatas, versículo 1 do capítulo 3, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi posto em Jesus Cristo crucificado? Ou seja, o que está acontecendo com vocês? Por quê? Versículo 2. Quero saber apenas isso de vós. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Só para vocês entender. Por que vocês estão deixando a lei entrar de novo na igreja? Ou seja, por que vocês estão deixando a doutrina? Vocês são gálatas. Por que vocês estão deixando a doutrina da circuncisão, dos ritos judaicos? Vocês não são judeus. Entrar na igreja. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês receberam pela lei ou pela graça a pregação? Foi pela fé ou pela graça? Terá sido em vão, versículo 4, tantas coisas que vocês sofreram? Se na verdade foram em vão, ou seja, se vocês continuarem entrando, é em vão. Agora, aquele, pois, que vos concede o Espírito é que opera milagres em vós. Porventura ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está os fazendo refletir.
Porque os judaizantes estavam tentando trazer essa lei e estavam dizendo a gente, vocês não salvaram pela lei, foi pela fé. Vocês não salvaram pelas obras de vocês da lei, mas pela fé. Vocês nunca tiveram lei, porque estão querendo viver na lei agora. Ele começa mostrando a obra de Abraão, que creu e isso foi lhe imputado por justiça. Ele vai naquela linha, lembra que ele já explicou lá em Romanos, que Abraão recebeu a promessa antes da circuncisão. Abraão recebeu a promessa em Gênesis 15, a sua circuncisão foi em Gênesis 17. Ele está falando, a promessa de Abraão foi pela fé, não foi pela circuncisão. É isso que ele está defendendo. Ele diz assim, ó, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, é a fé. Cristo, versículo 13, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição em nosso lugar. Ou seja, ele foi crucificado porque a gente não precisa andar na lei. Ele está falando da lei judaica. Não tem nada a ver com a lei que você pode pecar de qualquer jeito, porque Cristo já fez maldição por você. Está entendendo comigo como às vezes as pessoas pegam um texto fora de contexto e querem criar uma doutrina nova, um evangelho novo? É o que Paulo está dizendo aqui, em cima de uma doutrina que não existe. Aí ele diz assim, a lei não vai invalidar a promessa. Irmãos, versículo 15, eu vos falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ninguém lhe acrescenta alguma coisa. Ninguém pode acrescentar nada. Então o que ele está dizendo? Qual então, versículo 19, é a razão de ser da lei? A lei veio por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então o que ele está dizendo? Por que existia a lei judaica? Os ritos, as coisas que os judeus tinham que fazer? Até que viesse um mediador e agora ele fosse o sacrifício, ele fosse sacrifício por nós. Tudo bem? Não tem nada a ver, não está falando de conduta moral, está falando da lei, dos ritos judaicos. Estão comigo aqui? Ora, versículo 22, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Então os que creem em Jesus Cristo são salvos pela sua fé, pela sua crença. Agora, antes que viesse a fé, versículo 23, a gente estava sob a tutela da lei, encerrados para que a fé no futuro haveria de se revelar. De que maneira, então, a lei nos serviu de apoio, de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então não é só a lei nos trouxe a Cristo e agora em Cristo a gente está justificado pela fé. Então, versículo 26, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele está combatendo essa tentativa de trazer os ritos judaizantes para uma igreja que estava numa região gentílica, uma igreja na região da Galácia, na Ásia Menor, tudo bem? Então ele diz assim, agora, versículo 28, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, todos vós sois um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, vocês são descendentes da promessa de Abraão, herdeiros da promessa que Abraão recebeu. Todos vocês estão, por quê? Porque principalmente a circuncisão, as pessoas que queriam tornar a igreja judaizante ou judaizada, ela fala, não, todo mundo tem que ter circuncisão. Sem circuncisão, ninguém tem a promessa de Abraão. Paulo está dizendo, não, Abraão recebeu a promessa antes de se circuncidar. Então, versículo 4, deixa eu dizer a vocês, durante um tempo, o herdeiro é menor. E quando ele é menor, ele em nada difere do escravo. Ou seja, ele e o escravo estão na mesma casa e o herdeiro não tem posse da promessa. Ele está aos cuidados de tutores e cuidadores até o tempo determinado pelo pai. Então o que ele está dizendo? Quando você é menor, é criança, ele está falando de uma cultura da época, né? Você não tem ciência para tratar de uma herança. Por mais que você já pudesse pegar a herança, você não vai pegar porque não tem maturidade para pegá-la. Então o tutor vai ficar com ela até o tempo que o pai determina. Ele está falando, houve um tempo em que nós estivemos, apesar de termos a herança, não podíamos nos apropriar dela, porque a gente não tinha maturidade. Então, o tutor cuidava da herança, a lei cuidava da herança. Isso que ele está dizendo. Quando Jesus Cristo veio, ele nos justificou pela fé, eu não preciso mais de tutor, eu tenho acesso direto a essa herança, entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Então, por que? Olha o que ele diz no versículo 6. Agora, Deus nos enviou o nosso coração, a segurança que somos filhos, e o espírito do seu filho clama, Abba, Pai, de sorte que já não é escravo, você é filho, e se você é filho, você é herdeiro, você é herdeiro. Ele está perplexo, ele diz assim,
Versículo 12, sede igual eu sou. Também eu sou, sejam vocês, irmãos, eu suplico. Em nada me ofender, vocês não estão me ofendendo. E saibam, eu vos preguei o evangelho pela primeira vez por causa de uma enfermidade física. A gente está falando que Paulo tinha alguma limitação física, que eu vou te mostrar hoje qual a linha que mais se acredita que era um problema na vista que ele tinha. E por causa da minha enfermidade na carne, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Né? Vocês quase que não me recebem pela minha enfermidade. Agora, vocês não me desprezaram, vocês me receberam como o próprio Cristo. Agora, o que aconteceu depois da vossa exultação? O que aconteceu, versículo 15, da alegria que vocês tinham de receber o Evangelho? Eu vos dou testemunho de que, se que possível fosse, eu teria arrancado os próprios olhos, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Aí, nesse versículo se conclui que ele possivelmente tinha uma deficiência visual, na vista, perdão. Porque ele está dizendo, o que aconteceu com a alegria que vocês tiveram a me receber? Por que vocês estão deixando entrar em vocês doutrinas que são erradas? Porque pensa no desafio de Paulo, gente. Ele plantava a igreja, ficava um período ali, ia para outra região, voltava, ia, vinha, depois foi até preso. Como que ele vai cuidar à distância de uma igreja sem nenhum meio de contato ou comunicação, sendo que qualquer carta que ele escreve demora dias, ou talvez meses, ou até mesmo anos para chegar. Talvez quando a carta chega o estrago já está feito. Ele não tem um WhatsApp, não tem uma ligação em vídeo, não tem o que fazer. Então ele é a essência do apostólico, ele cuida à distância e ele não deixa de orar, não deixa de cuidar. Agora, o que aconteceu, versículo 16? Eu me tornei porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Eu estou tentando dizer a verdade a vocês. Os que os obsequiam, ou seja, os que falam coisas falsas para vocês, versículo 17, não o fazem sinceramente, eles querem afastar vocês de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Meus irmãos, é bom sempre ser zeloso pelo bem, não apenas porque eu estou com vocês. Eu sou zeloso com vocês, meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto até Cristo está formado em vós. Quem dera eu pudesse estar presente e convosco falar em outro tom de voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Paulo está assim, cara, o que está acontecendo com vocês? Ele vai contar, inclusive, vai fazer uma analogia entre Agar e Sara, dizendo Abraão, apesar de ter 2 filhos, um era o filho da lei, outro era o filho da promessa. Você vai querer ter um filho à força, ou vai querer viver debaixo da lei como Agar o teve, ou você vai viver a promessa como Sara viveu? Ele vai dizer no final do capítulo 4. Ele diz assim, ou é a lei ou é Cristo. Mais uma vez ele está falando do jugo, do peso da lei, principalmente dos ritos. Não tem nenhuma evidência que ele está falando de conduta moral. Por que eu estou batendo isso? Porque essa doutrina falsa, que graças a Deus não atinge você, graças a Deus, mas que você vai ouvir muito falar, que tenta entrar nesse século de que não, tudo bem, o pecado também não é bem assim, calma, não vamos exagerar, não vamos ser religiosos, vamos só pregar o Novo Testamento. Isso é Novo Testamento. O Novo Testamento está dizendo que a lei acaba quando Cristo entra, mas ele está falando da lei do ritual e não da moralidade. Moralidade é atemporal. Não estar entregue ao pecado é atemporal. Entenda e aprenda e ministre isso. Versículo 1. Para a liberdade do capítulo 5. Para a liberdade de Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Então vamos permanecer firmes, sem nos submeter a nenhum jugo de escravidão. O pecado também é escravidão, assim como a lei é escravidão. Porque nós, pelo Espírito, versículo 5, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós aguardamos a justiça que vem da fé. Ele diz assim, versículo 13, vocês foram chamados à liberdade. Agora, não é porque vocês foram chamados para ser livres, olha que versículo importante. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sejam servos um dos outros pelo amor. Então não andemos na carne. Não andemos na carne, porque a lei justamente fazia as pessoas andarem na carne. Que o cara ia, pecava, fazia o que quisesse fazer, mas cumpria os ritos da lei, o sacrifício, a circuncisão, para o papai, ele achava que estava bem. Ele falou, não. Agora em Cristo, eu não estou escravo da lei, eu estou em Cristo. E eu estou justificado pela sua fé. E se eu estou justificado pela fé, versículo 16, eu não ando na carne. Portanto, eu digo a vocês, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. Versículo 17 do capítulo 5. Agora, se você é guiado pelo Espírito, você não está sobre a lei. Que lei é essa? Lei da carne, lei do pecado, lei que te prende.
Ele vai nomear para que as pessoas saibam quais são as obras da carne. As obras da carne são, versículo 19, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, todo esse lixo aí depois você vai ler, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e assim vai. Eu declaro a vocês que essas coisas, quem faz essas coisas não herdará o reino dos céus. Agora, há um fruto do Espírito. Isso aí você precisa saber. Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, versículo 22, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que estão em Cristo Jesus, versículo 24, já crucificaram a carne, suas paixões e suas concupiscências. Então, irmãos, versículo 1, se alguém for surpreendido em alguma falta, se você vê alguém tropeçando e errando, você que é espiritual, corrija-o com um espírito de brandura. Guarda-te para que você também não seja tentado. Ou seja, se guarda para que imoralidade não entre, para que os frutos da carne não entrem, ao mesmo tempo que você está falando, não, mas eu cumpro meus ritos. Isso sim é viver de maneira farisaica, de maneira religiosa. Então Paulo está dizendo, se você vê alguém em falta, alerta essa pessoa. Mas cuidado você também, para que você não caia em tentação. Versículo 2, levai as cargas um dos outros. Levai as cargas uns dos outros e assim você vai cumprir a lei de Cristo, que é o amor. Ou seja, se você carregar uma carga do outro, essa é a verdadeira lei de Cristo, o amor. Porque se alguém julga ser alguma coisa e não é nada, está enganando a si mesmo. Mas prove cada um o seu trabalho e então terá motivo de se gloriar unicamente em si e não em outro. Porque cada um leva o seu próprio fardo. Uma coisa vocês têm que ter certeza, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Então, meus irmãos, o que semeia na carne, colherá corrupção. O que semeia no espírito, colherá vida eterna. Frase de hoje, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Então ele está começando a mostrar a unidade, a necessidade da idade da igreja. Não nos cansemos de fazer o bem, principalmente, versículo 10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Faça o bem a todos, principalmente os da família da fé. Vou te incentivar, inclusive. Nós estamos nesse período de quarentena, muitos momentos já tendo uma flexibilização, voltando. Mas talvez você conheça pessoas na tua igreja, na tua comunidade da fé, que você sabe que essa quarentena afetou diretamente. Será que você não pode fazer uma ligação, nem que seja para oferecer uma oração? Para uma pessoa que, vamos dar exemplos aqui, talvez para um cabeleireiro, alguém que trabalhava no salão, talvez para um dono de um restaurante, para um cara que era garçom em algum lugar, para um cara que tinha uma empresa e teve que fechar, para um cara que tinha uma loja e teve que parar de vender e está voltando agora, para um profissional liberal. Oferece uma ligação. Façamos o bem enquanto tivermos oportunidade, principalmente para os comunitários da fé, ou seja, para a minha família da fé. Vamos fazer o bem. Numa oração, se Deus tocar teu coração, numa oferta que você vai fazer para essa pessoa, numa compra que você vai fazer. Não sei, Deus vai tocar teu coração, mas faça o bem para os da comunidade da fé. Sem precisar avisar, sem precisar fazer alarde, sem dizer, olha, eu fiz, semeei isso aqui, dei uma compra de mercado para fulano de tal, paguei o boleto de não sei o que. Não, faz, se Deus te der condições, faz pela fé, demonstra o amor. E não precisa de dinheiro. Para mostrar amor não precisa de dinheiro, mostra o amor numa ligação, numa palavra, numa mensagem de WhatsApp, num inbox no Instagram, mostra amor para os domésticos da fé, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando, veja que eu escrevi com letras grandes de próprio punho, Paulo está dizendo no versículo 11. Ele falou, fui eu mesmo que escrevi, olha a minha letra aqui, para mostrar o amor que eu tenho por você, mas também a minha preocupação. Porque ele está dizendo assim, porque todos os que querem sustentar na carne, eles constrangem vocês a se circuncidarem, versículo 12, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, eles estão querendo fazer um meio termo aí, para dizer, não, eles são cristãos, mas estão circuncidados, são gentios, mas estão circuncidados, então está tudo bem. Não, Paulo está dizendo, eles estão com medo da perseguição, por isso eles estão persuadindo vocês, gentios, que não precisariam, que não deveriam, a se circuncidar. Ele está dizendo no versículo 15, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o importante é ser nova criatura. Eles estão preocupados com coisas que não tem que se preocupar. Judeu quer circuncidar? Circundiza. Não é judeu, não vai circuncidar? Não circundiza. Não é isso que é importante. O importante é ser nova criatura.
a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. Aí Paulo é muito engraçado, porque ele dá umas pancadas. Olha o versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu já tenho as marcas de Jesus Cristo. Você imagina um líder chegar hoje e falar, gente, falei o que eu tinha que falar, imagina terminar uma pregação assim, falei o que eu tinha que falar, quanto ao mais, ninguém me moleste, não vem mais me encher, porque eu já sofro demais por Cristo. Paulo está dizendo, dei o recado, falei o que eu tinha que falar, recebam. Paulo, ele é um apóstolo. Ele pensa que ele tá para as regiões da igreja da Galácia, a gente já viu ele administrando uma treta gigantesca e uma divisão na igreja de Corinto. Então ele está falando, gente, eu tenho muito mais a fazer, eu tenho que mais avançar do que ficar toda hora também com pormenor. Ah, circuncisão e circuncisão, não sei o que, não sei o que lá. Vocês já ouviram o que eu tenho para dizer? Não me molesta, vamos. Paulo é assim, ele é a evidência do apostólico, tudo bem? Não se assuste, mas a igreja só avança quando você, às vezes, é apostólico. Não insensível, mas apostólico. Dizendo, gente, vamos, tem mais coisa importante para dizer do que isso, do que ficar só se preocupando com essas coisas. Aí nós vamos para Efésios. Nós vamos começar e terminar o livro de Efésios, a carta, ou a epístola a Efésios. Assim também ao Filipenses. Efésios, aí sim, um porto importante, uma região portuária de bastante importância na Ásia Menor também, agora já é uma cidade mesmo. Neste local, ele é tão importante e tão crucial que até uma das cartas do Apocalipse é descrita para essa cidade, para essa região. Apocalipse 2 e 3, nós vamos ler quando a gente chegar em Apocalipse. Então é um lugar de muita importância. Paulo ali tinha um grupo de igrejas. Ele plantou essa igreja, está escrito isso lá em Atos capítulo 18 e 19. Ele manteve um relacionamento tão profundo com eles que a despedida de Paulo para a igreja de Éfeso é uma das coisas mais emocionantes que a gente pode ler na Bíblia. Lembra Atos capítulo 20? Quando ele fala, eu nunca mais vou ver vocês, eu estou indo embora, papapá. Lembra que aqui não está na ordem cronológica, né? Esse livro foi escrito antes disso. Isso aconteceu, ele se despediu antes de ir voltar para Jerusalém, o final da sua terceira viagem missionária, e ir preso para Roma. Então aqui ele está escrevendo antes disso, tudo bem? E qual que é o tema principal? A igreja. Paulo vai mostrar a alegria que ele tem, mas não só a alegria, a empolgação que ele tem de ter descoberto como Deus usa a igreja como instrumento na terra para que a sua glória venha. Então, se você puder resumir Efésios, 2 frases. O poder da igreja ou a igreja gloriosa. Como a igreja tem poder. Como o ajuntamento dos santos tem poder. Estamos também numa geração de pessoas que são desigrejadas. Não, a igreja sou eu mesmo, eu não preciso de mais ninguém, eu sou a igreja sou eu. Nós somos igreja, o ajuntamento do corpo. Igreja não espaço físico, até porque você está vendo nesse tempo de quarentena, quantas vezes nós temos tendo culto assim online. O que nós estamos fazendo agora aqui é ser igreja. Nós estamos juntos, reunidos em mais de 1000 pessoas numa live, 11 horas da manhã, numa segunda-feira, para ler a palavra de Deus. Isso é ser igreja. Isso nunca vai deixar de ser, isso nunca vai deixar de existir. Não seja individualista, não seja solitário, não queira fazer nada sozinho. Você precisa do ajuntamento da igreja. É o que Paulo vai dizer, como ele descobriu isso importante em Éfeso, ou na igreja aos Efésios. Lá vem ele então, versículo 3 do capítulo 1 e 2, como sempre a introdução, é a apresentação dele. Versículo 3 é: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, todos nós, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor ele nos predestinou, ele nos viu lá do alto e nos deu um destino, já te expliquei isso, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a benevolência, a bondade de sua vontade. Para quê? Para louvor e glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, para que tenhamos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados. Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência. Ele está começando uma introdução triunfante, desvendando o mistério da sua vontade, segundo a bondade que tinha proposto em Cristo. Versículo 10, para fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, ou seja, tudo se resume a Cristo. O resumo é esse, ele fala com uma linguagem efusiva, grande, para dizer que nele, versículo 11, nós somos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, a fim de sermos para louvor de sua glória, os que de antemão esperamos em Cristo. Ele nos fez
Ele nos fez ouvir o evangelho da salvação. A gente foi selado no espírito da promessa. Então, irmãos, eu tenho ouvido a fé que há entre vós, versículo 15, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então ele está elogiando. Finalmente ele encontra uma igreja que ele pode trazer alguns elogios. Versículo 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, ilumine os olhos do vosso coração, para que você saiba qual é a esperança do seu chamamento. Ele está escrevendo para uma igreja, dizendo: igreja, que Deus abra os seus olhos e você veja qual é a esperança da sua chamada. Você tem uma missão na terra, você tem uma chamada na terra, você tem uma riqueza, versículo 18, de glória na herança dos santos. Que vocês saibam a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, que exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O poder de Cristo, o seu poder de ressurreição, nos colocou, versículo 21, presta atenção, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no que está por vir. E presta atenção agora. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu a indivíduos. É isso que ele está dizendo aí ou não? O deu a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, de tudo isso que ele falou, essa linguagem rebuscada linda, primeiro ele disse: Deus nos deu Jesus Cristo, que nos fez triunfar de forma grande, nos colocou em posição de autoridade, acima de principado e potestade, e ele dotou isso, ou presenteou isso para a sua igreja. Quando a igreja está reunida, quando a igreja está unida, quando a igreja se reúne, nós temos poder de estar acima de todo principado e de toda potestade. Ele nos deu vida, versículo 1 no capítulo 2, e quando estávamos mortos, nossos delitos e pecados que a gente andava antes. A gente andava antes segundo a carne, mas versículo 4, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, quando a gente estava morto nos nossos delitos, Ele nos deu vida em Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, nós somos salvos, versículo 8, pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém fique se gloriando. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para obras aos quais de antemão ele preparou para que andássemos nela. Nós, como igreja, temos uma missão. Quando nós nos unimos, o teu dom com o meu dom, o teu talento com o meu talento, a gente invade a terra acima de qualquer principado e potestade. É tempo de nos levantarmos como igreja, não só como indivíduos, como igreja. Inclusive ele vai dizer, olha a verdadeira união que aconteceu. Deus uniu gentios e judeus. A cruz de Cristo foi a ponte que uniu judeus e gentios. Ele está falando para gentios, pessoal na região da Ásia Menor, em Éfeso. Ele está dizendo assim: lembrai-vos que outrora vocês eram gentios na carne, versículo 11. Gentil, só para lembrar de novo aqui, é a nomenclatura que se usa para todo aquele que não é judeu. É bom falar isso, porque um dia, às vezes, para nós é automático. Fui pregar um dia na igreja, falei de gentil. Um senhor já falou, mas o que é gentil, pastor? Você está falando que o pessoal é simpático, educado? Não tem nada a ver, tá? E por mais que seja estranho, para nós que não vamos usar só a nossa nomenclatura sem explicar. Então, gentil é aquele que não é judeu, de acordo com a Bíblia, tá? Então ele diz assim: antes a gente era gentil na carne. A gente era chamado de incircunciso por aqueles que se chamam circuncisos na carne por mãos humanas. Antes, versículo 12, a gente estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Estranho às alianças da promessa. A gente não tinha esperança e a gente não tinha Deus no mundo. Mas agora, olha que lindo isso. Em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue de Jesus. Versículo 14, Ele é a nossa paz. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Na sua carne ele aboliu a lei dos mandamentos, nos fazendo paz. Versículo 16, reconciliando ambos, gentios e judeus, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Assim, versículo 19, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, concidadão dos santos. Agora nós somos
família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele está mostrando a base do que é uma igreja. Apóstolos e profetas, o apostólico avança, o profético enxerga. Gentil e judeu, então não tem igreja de rico ou de pobre, de branco ou de negro, de amarelo ou de rosa. Tem igreja. A igreja está para todo mundo. A cruz uniu todos. A cruz aproximou todos. Não tem igreja de playboy ou de skatista. Não tem igreja de tatuado ou de pele limpa. Não tem igreja de terno ou de bermuda. Tem igreja. A igreja está aberta para todo mundo. E a única moral que nos conduz, ou o nosso único parâmetro, é a cruz de Cristo que nos une. E a cruz de Cristo nos faz viver um sistema de moralidade, de santidade e de unidade. Isso é a igreja. Moralidade, santidade e unidade. Quando a igreja está assim, ela avança. Então ele diz no versículo 21, todo edifício está bem ajustado. E porque ele está bem ajustado, a igreja cresce. Se você me conhece, sabe que eu amo essa frase. Todo edifício está bem ajustado, então ele cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, no qual vocês também juntamente estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então a igreja cresce, só para te explicar aqui, não é ela cresce em número. Ela cresce porque as pessoas começam a crescer. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. O edifício está ajustado, então ele cresce para ser um santuário. Mas dentro do edifício, você também, versículo 22, juntamente está crescendo, está sendo edificado para ter habitação no Senhor. Então uma igreja verdadeira é aquela que seus membros, aquelas que as pessoas que fazem parte, elas começam a crescer. Elas começam a acreditar em coisas novas. Elas começam a amadurecer. Isso é a essência da igreja. A melhor coisa que Deus podia ter plantado na terra para nos preparar para estarmos um dia na presença de Jesus Cristo é a igreja. Ele começa dizendo assim, então irmãos, versículo 1 do capítulo 3. Eu, Paulo, prisioneiro em Cristo Jesus, porque deixa eu falar uma observação aqui. Paulo está escrevendo Efésios preso em Roma. Ele já chegou em Roma e agora está escrevendo o pessoal em Efésios, tá? Só para você entender. Segundo uma revelação que me foi dada, por revelação, versículo 3, eu conheci o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ou seja, esse ministério de Cristo eu conheci por revelação. Pelo que vocês leem, e porque vocês leem, agora vocês podem compreender o meu discernimento sobre o ministério de Cristo. Por quê? E que é isso? Por que isso me foi dado? Versículo 8. A mim, Paulo, o menor de todos os santos, me foi dada pregar aos gentios, a graça de pregar aos gentios. Para quê? Por que eu prego aos gentios? Olha o versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. Paulo está mostrando a eficácia da igreja. Isso até arrepia aqui, porque quem entende isso, quem entende esse princípio, avança. Ele ora, ele diz, por isso então, versículo 14, eu me ponho de joelhos diante de Deus, para que quem toma o nome da família, tanto no céu sobre na terra, para segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que você seja fortalecido com poder, e que Cristo habite no vosso coração, e vocês estejam arraigados e alicerçados em amor, Isso é a igreja. O capítulo 4 inteiro ele dedica para mostrar a unidade da fé. Irmãos, versículo 4 do capítulo 4, há um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, sobre todos, age por meio de todos. Igreja, um só corpo, um só espírito. Aleluia! E na igreja, versículo 11, há multiformas de dons. Ele concedeu, versículo 11, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos à unidade de fé. Igreja! Então, versículo 14, não sejamos mais como meninos, agitando-se de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, por artimanha de homens, com astúcia daqueles que induzem ao erro. Em outras palavras, não fica pulando de um lado para o outro, conduzido para cada lugar. Igreja não é um lugar que você vai com um menu na mão, falando, isso, deixa eu escolher o que eu gosto.
Esse prega bem, eu vou assistir. Esse mais ou menos, esse eu não preciso ver, esse eu falto. Esse aqui eu gosto ou não gosto. Aí, daqui a pouco você se cansa do menu e fala, vou mudar de restaurante. Você vai para outra igreja. Mesma coisa, pega o menu na mão. Ah, isso eu não gosto, o louvor mais ou menos, o pastor até prega bem, gostei, ministério infantil é bom, instalação é bom, então esse aqui eu vou ficar. Daqui a pouco você cansa, aí você fecha o menu, vai para outro restaurante. Paulo falou, não é isso. Não seja um menino que vá para todo lado, encontre posição na igreja e ajuda a aperfeiçoar a igreja. A igreja tem que ser aperfeiçoada. Se ela tem que ser aperfeiçoada, ela não é perfeita. Então seja um instrumento para aperfeiçoar a igreja. Tá comigo o que Paulo está dizendo? Ele diz assim, então, irmãos, versículo 17, não andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, pela ignorância que vivem. Não, versículo 20, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Pelo contrário, versículo 25, deixem a mentira, cada um fale a verdade para o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irem-se, mas não pequem, porque conviver em pessoas, você vai irar, mas não peque. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar para o diabo. Quem furtava não furta mais. Antes trabalhe com as próprias mãos no que é bom para acudir o necessitado. Ele está dando normas de conduta. Não saia da vossa boca conduta torpe ou palavra torpe. Não entristeça o espírito, que esteja longe de você toda amargura e cólera, versículo 31. Antes, pelo contrário, seja um com o outro benigno, compassivo, perdoador um com o outro, como Cristo os perdoou. O que ele está dizendo, essa é a essência. Vai ser fácil conviver em comunidade, em igreja? Não, mas seja, versículo 5, imitadores de Deus como filhos amados. Andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício, como aroma suave. Então, meu irmão, toda sorte de impurezas, cobiça, nem que isso nem se nomeie entre vocês. Não tenha conversa torpe, não tenha palavra vão, não tenha chocarrices, ou seja, zoação, escárnio, humilhação, essas coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, que tenha entre vocês ação de graças. Saiba disso, que nenhum incontinente, ou seja, inconstante, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino. Não se engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Estão comigo aqui? Então sabe o que ele diz? Versículo 14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Desperta, porque Cristo vai te iluminar. Olha, seja prudente, ande como sábios, não como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, não fica com imoralidade ou com imaturidade. Avança, não se embriaga com vinho, porque no vinho há dissolução, mas se encha do Espírito. Gaste a sua vida se enchendo do Espírito. Fale entre vocês, ao invés de palavra torpe, salmos, cânticos espirituais, hinos espirituais. Dê graças a Deus sempre, sujeitando-vos uns aos outros, respeitando quem tem que respeitar, sujeitando quem tem que sujeitar, no temor de Deus. Aí ele vai dar um trecho que a gente fala de casamento, no relacionamento marido e mulher, e tá certo, a gente tem que analisar assim, mas também está falando do relacionamento da igreja. Ele está dizendo assim, ó, mulheres, sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Ele está ensinando que é submissão, porque o marido é a cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja, e ele é o salvador de todo o corpo. Os homens amam ouvir só essa primeira parte. A mulher está sujeita a Cristo, versículo 24. Como a igreja está sujeita a Cristo, versículo 24, que as mulheres sejam submissas ao seu marido. O homem ama esse versículo e diz, nossa, meu Deus, que top! Eu falo, você obedece. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Ele está dizendo assim, como a igreja se submete a Cristo, a mulher se submete a seu esposo. Ótimo. Então, é uma responsabilidade para o marido. Marido, versículo 25, ama a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que ele está dizendo é, se você chegar no nível, marido, de entrega que Cristo teve pela igreja, então a sua esposa vai se submeter a você sem você precisar pedir. Você não vai precisar impor. Quando a tua entrega pela tua família, pela tua casa, pela tua esposa, for semelhante a Cristo se entregar para a igreja, porque ele deu a vida pela igreja, então a submissão aconteceu. Em outras palavras, homem, você é o último da fila às vezes, em casa. Não é que você é o último da fila da decisão, você é o último na fila porque você se entrega. Você se entrega financeiramente pelos teus, você paga coisa para os teus filhos, escola dos teus filhos, roupas para os teus filhos, entretenimento do teu lazer, ou às vezes até as tuas roupas se for necessário. Você tira do teu prato para pôr no prato da tua família. É isso que está dizendo.
Quando o homem ele não pensa nisso, a família está em dificuldade. O cara vai lá e compra uma LED de 82 polegadas e fala, sabe o que é? Deus me pediu, preciso do meu tempo, preciso jogar um videogame, porque vai fazer também, todo mundo é filho de Deus. E a escola está atrasada, está invertendo valor. Você entende o que eu estou dizendo? Então, não é só o cara dizer, ó, seja submisso a mim, você tem que ser submissa. Não, você se entrega como Cristo entregou para a igreja, pela tua família, pela tua casa. Você busca ao Senhor, como Cristo buscava ao Senhor, Ele está nos equiparando a Cristo. Olha que responsabilidade para nós, homens. Será que na tua casa você, homem, é o que mais ora? É o que mais lê a Bíblia? Se na tua casa tem alguém que ora mais que você, e você é o pai ou é o esposo, alguma coisa está errada. Não sejamos mais homens, aquele esposo que diz, não, ora lá você por mim. Minha mulher é uma mulher de oração top. Não. Quem tem que servir mais, quem tem que orar mais, quem tem que adorar mais dentro de uma casa é o homem. Isso não é machismo, isso é posicionamento sacerdotal. Então, homem, se você quer ser respeitado, se você quer que as pessoas submetam a você, e submeter não é um manda ou tu obedece, submeter é caminhar debaixo da mesma missão. Se você quer que a casa toda caminhe debaixo da mesma missão, seja você como Cristo foi para a igreja. É isso que ele está dizendo. Mas o que ele está falando então é, analisando o relacionamento de homem e mulher, vamos nos entregar de uma forma, porque a igreja agora é a mulher, ou é a noiva de Cristo, ela submete a Cristo, ela está debaixo dos mandamentos de Cristo. Então, versículo 33, cada um ame a si, ou cada um ame a sua própria esposa como ama a si mesmo, e a esposa tenha respeito, a base é respeito. E já que ele está fazendo analogia com o ambiente familiar, filho, obedeça os pais, hein? Honra o pai e mãe. Não fica uma loucura. E pai não provoca ira nos filhos. Ou seja, vamos ter um ambiente de paz. E os servos também. Olha o que ele está dizendo. Quanto a vocês, versículo 5 do capítulo 6. Quanto a vocês, obedeçam ao Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, a Cristo. Não para agradar a homens, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade o Senhor e não a homens. Aí ele termina Efésios colocando esse texto maravilhoso e conhecido que é: se revista da armadura de Deus. Se revista da armadura de Deus para que você possa resistir no dia mal. Paulo está fazendo uma comparação, uma analogia com a vestimenta do soldado romano que todo mundo conhecia, porque toda aquela região estava debaixo do Império Romano. Então ele diz: usa a armadura para que no dia mal você resista, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades, versículo 12. Do capítulo 6. Então usa a armadura, faz o seguinte, põe a couraça da justiça, calça os pés com a preparação do evangelho da paz, versículo 15, coloca o escudo da fé, também põe o capacete da salvação e a espada do Espírito. Cada um desses tem um significado. O que ele vem dizendo é: se revista, esteja revestido, esteja em corpo, se revista, esteja sozinho revestido, ore com toda a súplica, em todo o tempo, vigie com toda a perseverança, versículo 18, ora por mim também para que eu continue sendo ousado, porque eu sou embaixador em cadeias, eu estou preso. Mas ore por mim para que eu seja ousado para falar o que me cumpre em fazer. Percebeu? Talvez você nunca tivesse lido Efésios com esse enfoque, porque você talvez pouco conhecesse o contexto de Efésios. Mas é isso. Nós vamos terminar nesses 10 minutos que nos faltam a leitura aos Filipenses, porque é tranquilo também, como tudo é. Como eu disse, é só uma pincelada para você depois mergulhar na leitura. Porque em Filipenses, nós vamos encontrar numa igreja que o apóstolo Paulo teve maior proximidade, ou considera-se uma das que ele teve maior proximidade e relacionamento. E o tema do livro de Filipenses é a alegria, a verdadeira essência da alegria. Paulo, mais uma vez, está preso no período da sua primeira prisão romana. É uma das epístolas mais belas justamente por isso. Ele vai combater os falsos ensinos, mas vai mostrar a fonte da sua alegria, que não depende das circunstâncias externas. A alegria dele ganha sentido porque ele, além de ver o tempo presente, ele espera a volta eminente de Cristo. Então ele começa lá, capítulo 1, versículo 3. Eu dou graças ao meu Deus quando me lembro de vocês, galera de Filipos, ou a igreja em Filipenses, porque sempre com alegria e súplicas por todos vós em minhas orações, eu oro para que a vossa cooperação no Evangelho seja constante desde o primeiro dia até agora. Porque, versículo 6, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou e vai completar a obra em você.
Saibam de uma coisa, eu estou preso aqui, mas não se entristeçam, versículo 12. Eu quero só que vocês saibam que o que me aconteceu, ou seja, a minha prisão, antes tem contribuído para o progresso do evangelho. Porque agora é que a galera está pregando com mais ousadia ainda, versículo 14. Eu estou preso, mas o evangelho não parou. Sabe o que importa? Que Cristo seja pregado, versículo 18. Nem que tem pessoas que estão pregando só para me provocar, para dizer que eles conseguem pregar e eu não, e outros que pregam genuinamente. O que importa é que o evangelho está sendo pregado. Eu tenho certeza que vai ser, é difícil para mim, minha carne sofre, mas saibam de uma coisa, versículo 21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que eu vou escolher, não é na carne que eu quero. Eu, na verdade, versículo 23, já até desejava partir para estar com Cristo, seria muito melhor, mas por vossa causa é mais necessário que eu permaneça. Eu tenho uma missão, então eu estou certo que eu vou ficar. Essa prisão não vai me matar. Eu vou permanecer com todos vós para o progresso e alegria da vossa fé. Vivei, versículo 27, acima de tudo, de modo digno do evangelho, em nada intimidados pelos seus adversários, versículo 28. Viva de modo digno do evangelho. Versículo 2, se há alguma exortação, se há alguma consolação no amor, na comunhão do Espírito, o que eu peço a você é, versículo 2, completai a minha alegria. Estou falando que o tema dele é alegria. Completai a minha alegria. Ninguém se considere superior a si mesmo. Ninguém tem a visão maior do que si mesmo. Pelo contrário, versículo 5, tenham vocês o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo. Aí ele vai falar uma parte conhecida, porque ninguém se considere mais que si mesmo, seja como Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação, ou seja, não considerou ser igual a Deus antes. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. Então, porque ele foi obediente, versículo 9, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele continua dizendo no capítulo 3, cuidado com os falsos mestres, cuidado com o povo que vai chegar aí, tentando trazer falsas doutrinas, só fiquem alertas. Sede, pelo contrário, versículo 17, imitadores meus, me imitem, observem os que andam segundo o modelo que eu deixei. Tudo bem? Eu deixei para vocês um exemplo. Olha como Paulo ele podia falar, me imite porque eu deixei a vocês um exemplo. Saibam de uma coisa, vocês não precisam de glória na terra, versículo 20, a pátria de vocês e a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai transformar nosso corpo de humilhação em corpo de glória. Então a tônica que eu tenho para dizer a vocês em Filipenses é, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nunca, versículo 6, andem ansiosos por coisa alguma, que pelo contrário, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe qual é a nossa preocupação? Paulo está dizendo no versículo 8, que tudo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se virtude há nisso, que a gente se preocupe nisso e que nisso se ocupe o nosso pensamento. Meus irmãos, eu me alegro sobremaneira no Senhor, versículo 10. Eu sou alegre, eu tenho alegria. Porque vocês renovaram o favor comigo, vocês foram generosos comigo. Na verdade, olha o que Paulo está dizendo. Eu estou dizendo isso não por causa da pobreza. Porque eu já me aprendi, eu já me contentei em qualquer situação. Versículo 12. Eu sei estar humilhado, como eu sei estar exaltado. Eu sei ter fartura, eu sei passar fome. Eu sei ter abundância, eu sei ter escassez. Tudo posso, versículo 13, naquele que me fortalece. Eu posso passar qualquer circunstância. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Na verdade, vocês sempre foram generosos para comigo. Olha que afirmação dura que Paulo faz. Saibam vocês, filipenses, versículo 15, que desde o início do evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja me ajudou, nenhuma igreja se associou comigo no tocante ao dar e receber, senão vocês. Vocês por várias vezes cuidaram de mim, por isso que ele tinha esse carinho especial com Filipos. Ele está dizendo, então, gente, eu posso todas as coisas.
eu passei muitas dificuldades, passei abundância, passei alegrias, passei tristeza. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me dá forças. Percebe como as 3 epístolas se combinam? Paulo vem dizendo primeiro para a região da Galácia: não deixe entrar dentro de vocês falsa doutrina. Não deixe que a falsa doutrina os contamine e que vocês comecem a pensar muito mais na lei e no rito e não na fé em Cristo. Como a gente tem que viver com isso hoje? Não vivamos de maneira religiosa. Não é 2, 3 rezas, 2, 3 oraçõezinhas. Não é de domingo na igreja que te exime de viver uma vida correta diante de Deus. É a fé que te salva. Segundo, em Éfeso, a epístola aos Efésios, ele está dizendo: a igreja é uma igreja forte. A igreja é aquele que, quando a igreja está junto, quando a igreja está unida e associada, então nós avançamos. Ninguém avança sozinho. E por último, ele termina então aos Filipenses dizendo: se alegre. Outra vez eu digo a vocês: se alegrem. Ao invés de olhar a circunstância e apesar das circunstâncias, tenha fé em Deus, sabendo que você pode passar tudo naquele que te fortalece. Que maravilha, hein? 3 epístolas num dia só. Paulo é rico demais. Hoje, de acordo com a leitura, estava Colossenses 1, mas eu não vou ler mais um, né? Ou entrar em mais uma epístola só, para você também não desmaiar aí e ter que tomar o omeprazol. Amanhã, então, a gente começa Colossenses. Amanhã é o dia 93. A gente vai ler Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Vamos nessa? Vai ser bênção demais. Amanhã, dia 93 de nossa leitura. Última semana, não perde de jeito nenhum. Fica firme na presença de Deus. Vamos juntos para que na segunda-feira que vem, então, voltando a te lembrar, segunda que vem é o último dia da leitura. A gente termina segunda-feira que vem a leitura, mas o nosso propósito, nosso 100º dia é a terça-feira, porque terça-feira é um dia de ação de graças. A gente vai se reunir aqui para juntos orar, se emocionar possivelmente, para que eu abra a live aqui para testemunhos. Vou chamar várias pessoas na terça que vem para você falar o que aconteceu contigo nesses 100 dias ou nos dias que você participou, o que a palavra de Deus fez na tua vida. Que Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Até amanhã, vamos continuar entendendo o que Paulo deixou para as igrejas que ele plantou. Deus te abençoe, um abraço, uma boa semana, fica na paz de Deus.